Quando a gente pensa na metodologia BIM, a gente primeiro entende, né, seus conceitos também, como que funciona esse sistema todo, mas às vezes fica um pouco confuso como eu posso obter benefícios na prática, né, com a aplicação da metodologia. Para isso, a gente separou alguns tópicos de benefícios de acordo aí talvez com a sua atuação ou com a sua profissão, como que isso vai impactar você dentro da sua profissão ou a sua organização como empresa. Se você quiser implementar o BIM, como que eu posso obter benefícios ou como eu vou ser impactado, né? Então nós vamos separar 3 tópicos, começando pelos benefícios do BIM para os arquitetos. A gente separou alguns tópicos e a gente vai comentando eles. Primeiro, a gente fala sobre a maior influência do arquiteto sobre todo o ciclo de vida do projeto. Por que isso? Porque a gente entende que, apesar desse trabalho projetual ser colaborativo, com a presença de todos os envolvidos, tendo sua parte, talvez como sua participação até em ciclos de projeto que não sejam necessariamente seus, mas você trabalha de forma colaborativa. Porém, como a parte inicial de um projeto, de um ciclo de vida, de uma edificação, parte de um cara que tem formação específica para isso, que é o arquiteto, que ele desenvolve ali um projeto conceitual, um projeto arquitetônico, esse projeto é como a base para todos os outros projetos, todas as outras disciplinas, e o arquitetônico, querendo ou não, é o que fica no final, quando você executa o projeto. Então, o arquiteto ele passa a ter uma influência muito maior. Ele não simplesmente desenvolve o projeto arquitetônico e passa o bastão. Ele começa a impactar todo o restante da cadeia, porque existe essa integração e essa troca de dados que ela não pode morrer. Então, primeiro ponto, maior influência sobre todo o ciclo de vida do projeto. Possibilidade de ganhos competitivos, se mostrando moderno e atualizado tecnologicamente. Aqui, obviamente, né, é algo voltado para como você se comporta frente ao mercado de trabalho, como que o mercado começa a te enxergar. Porque se você souber usar os benefícios da metodologia, você pode desenvolver, vale a pena a gente acentuar essa informação, porque se você projeta, você não é considerado um bom projetista, um bom profissional por usar a metodologia BIM. Mas se você já é um bom profissional, essa metodologia ela pode ampliar a forma que você trabalha. E isso vai te trazer benefícios de como o mercado te enxerga. Além de ser um bom profissional, você usa uma tecnologia, uma metodologia que possibilita melhorar ainda mais a forma da sua entrega e como você vai ser visto no mercado. Então, positivo. Possibilidade de oferecer melhorias de soluções para os clientes, com planejamento adiantado, redução de erros, melhor qualidade, segurança, menores riscos e disputas legais. Como a gente já sabe, o BIM, a metodologia permite melhor uma integração, compatibilidade das coisas, então a gente tem isso como pontos positivos também, que acabam recaindo, né, esses benefícios sobre os arquitetos, principalmente. Ganho de tempo devido a menos solicitações de informações e mudanças no projeto. Como a gente começa a ter essa compatibilização em fase de projeto, que é um modelo tridimensional parametrizado com informações associadas, essas informações elas não se perdem e você não precisa ficar dependente de gerar informações para terceiros, seja de projetista de outras disciplinas ou talvez para a obra, porque essas informações elas provavelmente vão estar inseridas no seu modelo. Então, eu preciso de informação disso ou daquilo, não precisa porque você já tem isso conectado dentro do modelo. E as mudanças no projeto, obviamente, vêm que esse projeto é melhor desenvolvido, melhor compatibilizado. Então, essas mudanças, se elas ocorrem de maneira mais fácil, mais integrada
e não em fases que não deveriam ocorrer essas modificações. O trabalho integrado de todas as equipes reduz conflitos e estimula a colaboração. Como todos os profissionais trabalham, né, dentro das fases, eles têm pelo menos uma participação para poder criar-se um projeto que ele é melhor desenvolvido, e isso não tem necessariamente a ver com o BIM, mas o BIM melhora, né, essa busca pela colaboração. Então isso é positivo porque esse trabalho integrado vai diminuir até intrigas talvez ou brigas entre diferentes profissionais, o que não é bacana e acaba prejudicando o que deveria ser a prioridade, que não é esse conflito de classes e sim o projeto. Prevenindo as interferências e detectando cedo as que ocorrem. Como a gente já até citou, né, em outros pontos de benefícios, esse aqui tem relação com como essa compatibilização é feita. Normalmente, uma compatibilização feita em CAD, por exemplo, ela é muito dependente do olhar profissional técnico que está tendo ali em cima dela e não é necessariamente algo associado com o computador ou que tem auxílio computacional. Enquanto no BIM, a possibilidade de erros na compatibilização diminui bastante. E como o projeto arquitetônico é o primeiro a ser criado, os arquitetos podem assumir liderança na introdução do BIM, já que estão à frente de todo o processo. Isso é bacana, uma experiência que eu tive até na pós-graduação, que foi comentado, que as primeiras turmas de pós-graduação em metodologia BIM, elas normalmente eram, na maioria, pessoas profissionais de arquitetura. É natural, porque o projeto arquitetônico vem antes, né, de outras disciplinas. E isso está ocorrendo com uma frequência, uma velocidade até acelerada, esse equilíbrio, né, entre profissionais de arquitetura e outros setores. Hoje os arquitetos eles não são normalmente maioria nesses cursos, mas são pelo menos equilibrados com relação à classe entre arquitetos, engenheiros, designers. Então esses profissionais que foram pioneiros, digamos assim, com metodologia, que acabam que tem que puxar essa metodologia são os arquitetos. Porque se o arquiteto começa a desenvolver um projeto em BIM, um engenheiro que queira trabalhar, um engenheiro, por exemplo, né, que queira trabalhar com esse arquiteto, acaba tendo que se atualizar para a metodologia para poder continuar trabalhando em colaboração com o profissional da arquitetura, que é o primeiro a desenvolver dentro das disciplinas que a gente pensa numa construção. Então, esses arquitetos eles podem assumir liderança, né, nessa implementação do BIM e ajudar a disseminar a metodologia. Vamos falar então dos benefícios do BIM para os construtores e projetistas. Primeiro tópico, né? Ao receber um modelo 3D pronto e preciso, o uso de softwares de projeto, análise e cálculo estrutural é facilitado. Então, como a gente recebe uma base com mais informações, sem perder dados e informações, né? Porque está integrado no modelo, a gente tem a possibilidade de realizar análises de projeto e cálculos estruturais ou de outras disciplinas posteriores com maior precisão e menor chance de obter erros. Ele dispensa geração manual de documentação 2D. Como a gente vai falar à frente, existe um gráfico aí talvez de esforço quando a gente pensa em CAD versus BIM, por exemplo. Em CAD, esse esforço é muito grande para a documentação 2D porque a gente tem que produzir manualmente. Enquanto na metodologia BIM, com o uso dela, a gente não se preocupa tanto com a geração desses documentos em 2D, porque eles são facilitados. Algumas pessoas falam que são até automáticos, mas não é bem assim quando a gente for olhar na prática. Mas, realmente, essa documentação, a geração de documentação 2D é facilitada, então isso reduz esse trabalho, tá? Evita erros por interpretação equivocada das informações 2D. Quando a gente tem informação em 2D, apesar dos profissionais da nossa área serem treinados, né, desde a faculdade para entenderem como funciona essa leitura de projeto, existe a possibilidade de erro por interpretação, porque essa documentação 2D ela pode ser representada de algumas formas diferentes, apesar de existir norma para regularizar isso, mas
ainda assim existem equívocos, né, de leitura. Essa leitura pode ser um equívoco de um profissional de engenharia, de arquitetura, ou pode ser de um profissional que está lá executando o projeto, por exemplo, um mestre de obras, um pedreiro. Então, você não precisa contar que todas as pessoas que vão envolver no projeto sejam aptas a fazer essa leitura, porque ela realmente pode ter erro de interpretação, que às vezes não é nem interpretação, pode ser uma falta de atenção que gera um erro. Quando a gente traz, né, essas informações de forma tridimensional, ela acaba facilitando essa etapa de leitura de projeto. Então, além disso, né, a gente tem um tópico também que fala sobre evitar retrabalho devido a incompatibilidades entre disciplinas. Como a gente vê na prática no sistema CAD, normalmente as pessoas identificam os erros de incompatibilidade, por exemplo, entre sistemas hidráulicos e arquitetura, ou entre sistemas estruturais e hidráulicos, quando esse projeto é executado. Eles acabam sendo erros que passam despercebidos nas etapas de projeto. E acaba que quem paga o pato, digamos assim, é quem está construindo, quem está executando, são os construtores, porque é na hora que está sendo executado ou que foi executado que esse erro é percebido. E aí, para corrigir esse erro na obra, acaba sendo um custo, né? Além de ser um retrabalho, existe um custo por trás disso. E ele diminui bastante porque as interferências são percebidas ainda em projeto. Facilita a realização de alterações necessárias, se forem necessárias. A confiabilidade dos quantitativos de materiais e serviços aumenta de forma assim, muito significativa, porque a gente tem essa representação dos elementos que tecnicamente elas são uma representação do que é feito na realidade. Então essa extração de quantitativos ela é muito precisa e a chance de erros, talvez por cálculos manuais ou por interpretação para gerar esse quantitativo, ela é muito baixa. E aumento de produtividade, porque a ideia quando a gente pensa em projetar em BIM é que esse projeto seja útil na hora de executar. Então, se os profissionais realmente aplicarem a metodologia com esse intuito de trazer um projeto muito bem feito, na hora de executar, esse projeto vai gerar menos dúvidas, não vai ter retrabalho, então existe a facilidade, uma agilidade, um ganho de produtividade muito grande na prática por se ter um projeto bem completo e de fácil leitura. A gente também possui benefícios para os incorporadores. O maior beneficiado com o uso do BIM é, na verdade, o incorporador. Por quê? Ele possibilita, né, a redução de custos, riscos e prazos, porque normalmente os incorporadores estão envolvidos com essa parte que é financeira, né, com relação a quanto custa, quanto vai ter de lucro, o que vai se obter de benefício com o desenvolvimento de tal empreendimento, por exemplo. Melhora na qualidade, ele consegue oferecer isso como um diferencial, algo que não deveria ser diferencial, deveria ser obrigatório, né? Mas quando a gente tem um ganho de qualidade, hoje isso aqui é um destaque no mercado ainda. Controle mais próximo do projeto e execução. Então ali para poder fazer talvez medições em obra, de como está o desenvolvimento do projeto, existe a possibilidade de trazermos cronograma, um planejamento bem feito, para poder acompanhar como está sendo desenvolvido o projeto. Aproveita o BIM para desenvolvimento de operação e manutenção. Isso a gente vai falar depois dos Ds do BIM. Isso representa a parte aí do BIM 7D, né? Que a gente consegue colocar. Se pensa num empreendimento, por exemplo, é um prédio residencial. Você já consegue prever manutenções, de como vai funcionar a operação desse edifício, todo o comportamento dele após construído. Isso é um ótimo benefício para os incorporadores também. E visualiza com mais facilidade o projeto proposto pelo arquiteto. Isso pode ser até usado como alguma coisa propícia para a venda, talvez uma venda em planta de alguma coisa, porque existe um modelo integrado que já tem muitas informações que são relevantes e ele vai facilitar a visualização e a forma de interpretar pelos incorporadores também. Além desses benefícios, a gente possui uma forma de como esse BIM vai impactar as organizações, né?
Porque, beleza, tem muitos benefícios, mas como que isso impacta dentro da organização que é talvez tradicional, é em CAD, e depois que implementar o BIM, como as organizações vão ser impactadas? Então, para implementar a metodologia, a gente precisa desenvolver novos processos de comunicação entre agentes do projeto. Como a gente veio falando, né, esse módulo inteiro, existe uma integração de profissionais que às vezes hoje trabalham de forma separada, hoje eles precisam em BIM trabalhar de forma integrada. Então, como é um novo sistema de comunicação, a gente precisa desenvolver processos de comunicação para não ocorrer falha de comunicação, que é também um grande problema que o BIM, às vezes, uma utilização de modelagem de software BIM sozinho não resolve. Então, temos que desenvolver processos para tornar essa comunicação eficiente. Novos procedimentos, modelo de contrato e relacionamentos. Também tem a ver, né, com a forma de entrega, que é diferente. A gente começa a trabalhar com modelos onde a gente exige mais responsabilidade, porque é um modelo de trabalho bem diferente, então tem que ter uma certa responsabilidade dentro da sua parte, né, do que está sendo desenvolvido nesse modelo. Reorganização de fases, agentes e produtos no projeto. Também por essa mudança de como esse fluxo de trabalho teve alterações. Então, basicamente, na organização, nós temos que pensar em todos os processos, como são feitos de forma tradicional, e como eles vão passar a ser feitos na forma da metodologia BIM. Então, o processo é algo muito interessante, não só com relação ao processo em si, mas com as normas, com os padrões adotados, para poder trabalhar com informações realmente precisas e que não se entrem em conflito, né? Nos recursos humanos, vão se exigir novas qualificações e novas funções, porque uma pessoa que é apta para trabalhar no sistema CAD, normalmente ela precisa se adaptar para trabalhar no sistema BIM, porque a forma de trabalho é muito diferente. Então, precisa pessoas mais qualificadas ou com qualificações diferentes, para não falar que elas são mais qualificadas, e novas funções. Por exemplo, nós temos funções que vieram na sua nomenclatura vieram depois da metodologia BIM. Por exemplo, o modelador, tem o gerente o gerente BIM, tem o BIM Manager, que seria responsável aí pela essa implementação, pela organização de como funciona o sistema BIM na organização. E na infraestrutura tecnológica, exige um impacto, né, de hardware, de software, rede de comunicação, porque é uma tecnologia, é uma metodologia que envolve softwares, e esses softwares envolvem equipamentos para poderem trabalhar essa informação de forma fluida, né? Não pode ter é uma coisa que é para agilizar, e se você tiver um retrabalho, travamento, você pode acabar atrasando o seu processo por um hardware, talvez, que não esteja apto para rodar a metodologia. Então, existe esse investimento em hardware, software e rede de comunicação, porque são muitos dados e esses dados não podem se perder de forma alguma. Existe uma mudança de cultura, né? A antecipação do planejamento. Então, a gente tem que trazer toda essa parte de planejamento, de projeto, para antes, talvez, da documentação, ao invés de deixar para resolver na obra, que é uma coisa que a gente escuta muito ainda, né? Isso aí a gente resolve na obra. Isso não pode mais acontecer. A obra é para executar o projeto, nada mais. Então, esses seriam os impactos do BIM nas organizações. Beleza, agora a gente entendeu quais são os benefícios e a gente falou algumas vezes do CAD, né? Mas quais são as principais diferenças ou as principais comparações que a gente pode fazer entre o sistema BIM e o sistema CAD? Metodologia BIM e metodologia baseada em desenho computacional, que é o CAD. O CAD, para quem não sabe, né, a tradução seria um desenho ou um projeto assistido por computador. A mudança para o sistema CAD veio da prancheta, onde os desenhos técnicos eram manuais, feito ali em prancheta, né, nanquim, e passou a ser feito no computador. Então, basicamente, a principal mudança que o CAD revolucionou, porque realmente foi uma revolução quando aconteceu,
foi que esse desenho começou a ser feito de forma computacional. Então a gente passou a ter uma representação que era gráfica já manual, a gente passou a ter essa representação feita no computador. Inclusive o que é gerado de documentação, de entrega, continua sendo pranchas semelhantes às que eram feitas manualmente. A diferença é que elas foram geradas a partir de um software. Então foi revolucionário quando surgiu o CAD e tal, mas ele basicamente continua sendo um desenho representativo e geram plantas vistas em 2D ali para poder representar essa construção. Enquanto no BIM a gente tem modelos tridimensionais que eles são... A ideia é que eles não são desenhos, eles são elementos que representam elementos tridimensionais que representam elementos construtivos. Eles não são desenhos, eles não são linhas, né? Eles são elementos realmente... A gente pode fazer talvez uma comparação ali com blocos, mas não é bem isso. A gente precisa parar de identificar isso como um desenho, e sim como uma representação de algo que vai ser construído na vida real. E não bastasse, né, que esses elementos sejam elementos representativos, eles possuem informações que vão ser utilizadas na prática. Por exemplo, quantitativos, informações de fabricação e toda informação que for julgada necessária pelo profissional que está desenvolvendo o projeto. Se ele julga que vai ser necessário, numa fase de planejamento, determinada informação, essa informação já é contida nesse modelo tridimensional. Então, ele promove aí a multidisciplinaridade, né, no projeto, possibilitar trabalhar essas informações em conjunto, de forma integrada, enquanto o CAD a gente não tem bem isso. Essas informações elas são bem divididas, bem separadas. Essa integração ela não é tão simples de ocorrer. Então, se a gente for resumir, o CAD é uma representação de desenho. Esses desenhos, eles simulam que vai ser algo construtivo. Enquanto o BIM, a gente tem um elemento tridimensional com informações agregadas, informações gráficas e não gráficas, que vão fazer analogia, vão representar elementos construtivos reais e, além de, claro, oferecer uma grande troca de dados, uma grande comunicação para poder gerar um projeto computacional eficiente quando levado para a vida real. E por fim, isso pode ser bem compreendido, né, com esse gráfico que a gente tem num comparativo de esforço na nossa linha do tempo entre BIM e CAD. Fica extremamente visível que o BIM exige um grande esforço nas etapas de projeto, porque a metodologia BIM aplica um projeto bem desenvolvido para que na etapa de construção esse projeto não apresente erros, não apresente falhas, porque normalmente na etapa de construção existe um grande valor financeiro envolvido. Então, erros em etapa de construção, esforço na etapa de construção, acaba gerando retrabalho, que geram custos, e isso ali pode estourar um orçamento, por exemplo. Enquanto o CAD, a etapa de projeto, ela não exige um esforço tão grande, não ocorre um esforço tão grande, porque normalmente a maior preocupação desse projeto em CAD é a documentação, porque é uma etapa que dá muito trabalho, porque essa documentação, vale lembrar que ela é um desenho, então todas as vistas de projeto, todas as informações, detalhamentos, eles têm que ser desenvolvidos. Então se criou um hábito, né, desse projeto ser desenvolvido já na fase de documentação, o que pode dar um pouco de problema. Então, a fase de documentação exige um esforço muito grande, só que como essa documentação ela ainda permite erros, possibilita erros talvez até perigosos, né? Esse esforço acaba sendo levado para a etapa de construção e isso pode aumentar custos de obra, retrabalhos. Então, a ideia do BIM é que ele realmente exige um esforço grande na etapa de projeto, mas ele vai compensar, né, nas etapas ali de documentação e de construção, que esse esforço é bem mais reduzido, né? Isso a gente falando de projetos bem desenvolvidos, porque a gente sabe que ainda existem muitos profissionais que continuam fazendo quase um CAD dentro de um software BIM. E não é bem assim, a ideia é que esse software
essa metodologia possibilite projetos serem bem desenvolvidos utilizando ferramentas de modelagem. Isso fica bem evidente aqui quando a gente faz a comparação aí de fluxo de trabalho. Aqui, na forma de projetar, né, dentro do sistema CAD, cada exibição, cada vista, ela é desenhada separadamente. Elas não existem, não possuem, na verdade, uma relação entre os desenhos. Então, por exemplo, alterações de projeto acabam exigindo um grande esforço para poder adaptar todo o projeto, todas as vistas para essas alterações e existe, né, a possibilidade, o aumento de erro humano ou computacional muito grande quando se pensa nessas alterações e na própria criação das vistas, né? Nesse tipo de ambiente de produção, a equipe cria plantas, cortes, fachadas, perspectivas, tabelas e tem que coordenar qualquer alteração e a checagem de interferências manualmente. Então a gente tem várias vistas e essas vistas são levadas para um conjunto que a gente vai chamar de projeto CAD. Enquanto no nosso fluxo de trabalho BIM, a equipe cria um arquivo central, né, um modelo tridimensional, e vai gerar automaticamente os desenhos necessários para a documentação. Então, qualquer alteração é alteração feita no projeto como um todo, e essas vistas elas são dependentes do projeto, então não vai ocorrer aí um erro de talvez uma vista, uma documentação, ficar diferente do que está o projeto. Isso não existe essa possibilidade, a não ser que esse projeto tenha sido desenvolvido sem vínculos, sem parâmetros. Aí sim, tem essa possibilidade, mas isso a metodologia, né, se aplica e não só a documentação. Então se percebe que o fluxo de trabalho teve uma mudança muito grande e a metodologia em si que organiza toda essa troca de dados, essa troca de informações e, claro, enfatiza a importância do trabalho colaborativo, essas premissas de colaboração e troca de dados eficiente, que essa informação não se perca e essa informação seja útil, né? Não se sobrecarregue ou deixe de existir informações essenciais de um modelo. E aqui, se a gente está falando de documentação, essa documentação no sistema BIM ela não precisa ser necessariamente documentação que vai ser levada em papel. Existem já alguns recursos que essa documentação pode ser levada de forma digital, utilizando alguns recursos que a gente vai tratar aqui para frente em outros módulos, tá bom? Então fica aí esses benefícios, esse comparativo de como vai ser essa diferença de BIM para CAD, como isso pode ser um benefício, como eu vou fazer essa alteração, como eu vou ter essa diferença, né, dentro do meu sistema de trabalho, principalmente se eu estou migrando do CAD para o BIM, tá bom?